Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro Paes, eu sou treinador de ciclismo e colega do professor Marcos Novelo. Primeiramente, queria agradecer ao professor pelo convite e também por permitir que eu possa, de alguma forma, estar contribuindo aí no trabalho que o professor tem realizado, não somente como treinador, como técnico, mas também como atleta na sua longínqua carreira. Hoje, o professor Marcos me incumbiu aí de falar com vocês um pouquinho sobre a determinação da intensidade dos exercícios físicos, ou das atividades físicas, ou dos componentes do treinamento. Então, qualquer pessoa que esteja envolvida, ou vai entrar, vai se envolver numa prática regular de atividades físicas, seja voltado para a manutenção da saúde, seja voltado para um ganho de rendimento físico, buscando um resultado melhor em algumas competições, se depara com uma série de questões, como quanto tempo eu preciso treinar para evoluir ou para manter minha saúde? Quais os meus reais objetivos eu tenho? Vou ganhar uma competição, preciso melhorar, quero um top 10 de uma competição, quero manter meus níveis de saúde, ou melhorar alguns níveis de saúde, alguns parâmetros. Todas essas questões são relevantes para qualquer pessoa. Qual a frequência de atividades que eu preciso estar realizando para alcançar os meus objetivos dentro do tempo que eu tenho disponível na minha agenda corrida, aí dividindo com trabalho, família, entre outros afazeres. E, obviamente, que, dentre todos esses pontos, uma questão principal é a determinação da intensidade das atividades. A Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa com saúde, para manter os seus níveis saudáveis, precisa realizar em torno de 150 minutos de atividades semanais, ou 120 minutos de atividade vigorosa ou intensa. Então, para a manutenção da saúde, nós temos esses números já bem consolidados. Porém, para um ganho de desempenho, para um treinamento voltado para um resultado competitivo, nós precisamos avançar ou até mesmo estar constantemente investigando a nossa prática de atividades físicas. Dentro disso, as questões iniciais que norteiam a fisiologia sobre esse tema mostram para nós uma infinidade de zonas de intensidades. Isso gera bastante ruído, bastante dificuldade na hora do praticante de escolher as intensidades e principalmente organizar essas intensidades ao longo do processo de treinamento. Na sua direita, você vai estar vendo aí uma imagenzinha onde está mostrando algumas zonas de intensidade de atividade física. Isso é o que está recomendado, ou muito bem recomendado, muito facilmente encontrado na internet. Porém, pessoal aí que já tem minha idade, ou até um pouquinho mais antigo, que já deve ter praticado ou participado de aulas dentro de uma academia, deve ter visto que na década de 90, inicialmente, começaram a passar ou a colar nas paredes da academia, né, alguns cartazezinhos contendo esses três tipos de palavra ali: leve, moderado, intensidade, pesado, né? Leve, moderado, intenso ou pesado. Fisiologicamente, isso foi demonstrado que durante a atividade física você tem basicamente três níveis de intensidade, dos quais você tem um aumento do acúmulo do lactato sanguíneo, que é convergente com o teto do consumo de lipídios, né, de produção energética com base nas gorduras séricas. Esse limite é o nosso componente leve, certo? Já o segundo componente, atividade moderada, ela é determinada pelo limiar anaeróbico, onde ocorre a intensificação exponencial dos processos anaeróbicos. E aí você tem a divisão entre o exercício moderado e o exercício intenso. De certa maneira, o que querem, a mensagem que os fisiologistas passam aqui é: atividade leve é aquela que você consegue manter por várias horas. Atividade moderada você consegue manter por alguns minutos até algumas horas, 1, 2 horas, se bem treinado.
Já a atividade intensa, pesada, é aquela que você aguenta alguns segundos e, no máximo, alguns minutos. Então, essa estratégia, essa divisão ainda é válida, mas determinada de acordo com os objetivos e o nível de condicionamento da pessoa. Atualmente, na internet, se você pesquisar, você vai encontrar diversas divisões, diversas zonas de intensidade. Como no caso dessa tabela aí, que traz para nós 7 zonas de intensidade. Mas quem que precisa disso? Eu costumo brincar com meus atletas, com meus alunos, que nós vamos fazer um treino de Z, sei lá. Muitas vezes, norteados num treinamento em grupo, onde a gente vai treinar capacidades técnicas ou táticas ali de provas com alguns atletas que já têm um nível de desempenho relevante. Porém, o mais importante aqui é mostrar para vocês que nem sempre a internet vai auxiliar e nem sempre o mais é melhor. Dentro disso, a gente vai encontrar muita discussão dizendo que, por exemplo, a frequência cardíaca já é obsoleta, não se usa para nada, e que hoje somente a potência é relevante para o treinamento do ciclismo. No entanto, nós vamos ver, eu quero mostrar para vocês que isso não é 100% verdade. Isso por quê? Primeiro ponto importante de entender é que existem 2 padrões ouro, que a gente chama na literatura científica, da constatação e da determinação dessas zonas de intensidade. Esses padrões são lactato e análise de gases. Isso é feito em laboratório, podendo vir a ser feito em campo, mas requer vários equipamentos ou equipamentos com bastante custo de manutenção. Por outro lado, existem outras estratégias que são bem efetivas, embora possuam um maior erro, mas são efetivas e têm uma grande validade e aplicabilidade nas sessões de treinamento e principalmente no processo de treinamento a longo prazo. Como, por exemplo, a mensuração da potência crítica ou do limiar de potência funcional, como o FTP, que todo mundo fala hoje. Esses dois dependem de medidores de potência. Porém, nós temos limiares de deflexão da frequência cardíaca, que podem ser encontrados através de testes com um frequencímetro confiável, e também a PSE, né? A percepção subjetiva do esforço, que em ambos os métodos você consegue determinar as zonas de intensidade, porém, o que vai diferenciar é qual o nível de precisão da medida e qual o nível de necessidade em que o aluno, ou atleta, ou sujeito praticante de atividade física necessita, né? Qual a necessidade que ele tem de precisão nessa determinação. E, obviamente, que aqui já fica claro que, embora o nível de precisão da mensuração dos dados de potência e de frequência cardíaca sejam diferentes, ambos são válidos de acordo com os objetivos do praticante. Finalizando aí essa parte de limiares, nós temos esse trabalho de 2013 que mostrou para nós, um trabalho publicado por pesquisadores brasileiros, importante reforçar, demonstrando a diferença desses 2 níveis, 2 limiares especificamente, entre sujeitos não treinados à sua direita, entre corredores no centro e ciclistas à sua esquerda. A gente pode ver que essas faixas de intensidade, esses domínios de intensidade, são diferentes para pessoas não treinadas e diferentes para pessoas treinadas de diferentes modalidades. Ou seja, então, além de ter diferença nos domínios, nas faixas de intensidade utilizadas por específicos atletas de específicas modalidades, o nível de treinamento também vai fazer ou vai trazer a necessidade de você trabalhar com 3 ou mais zonas de intensidade. Então, aí você já começa a perceber o porquê de termos 5, 3 ou 7 zonas de intensidade. Isso está relacionado principalmente ao nível de precisão da sua medida e também ao nível de treinabilidade do seu atleta ou do seu praticante. Quanto mais treinado o atleta é, mais precisão de dados ele precisa
e de maior divisão dos componentes do treinamento ele também precisa. Né? Só para exemplificar aqui, dois atletas de capacidade de rendimento aeróbico, por exemplo, um maratonista, que corre ali, faz um esforço de 2 horas, um ciclista de mountain bike, que realiza ali provas do nível UCI em torno de 1 hora e 45 a 2 horas, e um ciclista de estrada, que também, aqui no Brasil, a grande maioria das provas tem como foco principal provas de 90 a 120 minutos. Ambos estão na mesma faixa de volume de prova. Porém, o nível de desempenho e a quantidade de esforços acima da potência crítica ou do limiar de lactato difere significativamente entre os três. Ou seja, acima da potência crítica, ou aqui, acima dessa linha tracejada que você vê aqui escrito VO2 máximo, você precisa de uma divisão maior quanto comparado o ciclista de mountain bike e o ciclista de estrada, quando comparado com os corredores. Isto porque o esforço neuromuscular de um ciclista de mountain bike e um ciclista de estrada, em provas de critério, é muito maior do que de corredores de maratona, que praticamente passam 2 horas em um ritmo constante. Então, dessa forma, creio que deve ter ficado claro para vocês que a identificação dessas intensidades de atividade, de intensidade de exercícios realizados durante o treinamento, ela precisa de uma certa efetividade. Quanto maior essa efetividade, maior a otimização do seu tempo. Então, menos tempo você vai precisar treinar para alcançar o seu objetivo ou os seus objetivos. E, obviamente, que um bom profissional vai saber dizer e vai saber determinar para você qual a sua necessidade específica de acordo com o teu objetivo, de acordo com o teu tempo e principalmente de acordo com o teu nível de condicionamento físico ou estado de condicionamento físico atual. E obviamente que todo esse processo, aliado aí a uma boa periodização, a uma boa adequação das intensidades de atividades distribuídas dentro da sua frequência de treinamento semanal, mensal, vai fazer com que você tenha uma maior eficácia dos objetivos, ou seja, alcançar os seus objetivos com menor tempo e maior tranquilidade. Espero que tenha sido válido, espero que tenha contribuído. Mais uma vez agradeço aí ao professor Marcos Novelo pelo convite. Estaremos aí à disposição sempre que possível. Um abraço e até mais.